Você já ouviu falar a respeito do profeta chorão? Sim, Jeremias, um profeta de Deus contido na Bíblia, era conhecido como o profeta chorão. Nós encontramos um livro chamado Lamentações ou Choro de Jeremias. E não é à toa. Jeremias viveu numa época muito difícil. Uma época onde a maioria das pessoas do povo de Judá haviam se esquecido de Deus. A maioria das pessoas estavam buscando outros deuses. Jeremias viveu uma época de apostasia. Jeremias, então, ele é levantado por Deus como profeta para trazer uma mensagem dura ao povo de Judá. Não uma mensagem de conforto, mas uma mensagem de confronto, dizendo: Deus é um Deus justo. E ele não pode tratar ao culpado como inocente. Jeremias começa a profetizar ao povo de Judá, dizendo que se Judá não se arrependesse, viria um juízo da parte de Deus. E Judá não se arrependia. E mais uma vez, Jeremias começou a profetizar: Deus vai trazer juízo. Imagina um profeta chegar para você, em vez de dizer que você vai ficar rico, famoso, que Deus vai derramar chuva de ouro sobre você, vai restaurar o seu sonho, restaurar o seu lar, um profeta dissesse para você: Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Você gostaria? O povo de Israel também não gostou muito da mensagem de Jeremias. Pelo contrário, a maioria das pessoas começaram a odiar Jeremias. Tentaram calar a boca de Jeremias, tentaram calar a sua mensagem profética, prenderam Jeremias, fizeram barbáries com Jeremias, tentaram até mesmo matar Jeremias. Jeremias era tido pelo povo de Israel como um inimigo de Israel, alguém que jogava contra, alguém que profetizava contra. Mas Deus levantou Jeremias com uma mensagem, dizendo: haverá juízo. Porém, se o povo de Israel aprender com esse juízo, com este castigo, Deus também será um Deus misericordioso. Mas o povo de Israel não queria ouvir. O povo de Israel simplesmente queria manter distância de Jeremias. Jeremias foi um homem muito solitário, porque ele não tinha amigos, ninguém queria estar ao lado de alguém que profetizava o mal. Deus, inclusive, proibiu que Jeremias se casasse e tivesse filhos, porque Deus sabia que no futuro toda a nação sofreria terrivelmente. E Deus quis poupar os filhos de Jeremias. Jeremias, então, agora, ele começa a entrar num processo de amargura. Ele começa a entrar num processo de isolamento. Ele começa a entrar num processo de tristeza. Bom, não é à toa que ele é chamado de profeta chorão. Mas quando ele estava lá no fundo do poço, ele chegou a desejar a morte. Ele chegou a não ter mais esperança. E quando nós chegamos no fundo do poço, quando a esperança começa a se desfazer de dentro de nós, só temos duas alternativas. Ou entrarmos num processo de autocomiseração, dizendo que ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém ouve a minha voz. Ou nós decidimos buscar de uma maneira muito mais forte a presença do Senhor. E é justamente lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, que ele toma uma decisão. Depois de reclamar a respeito de um monte de coisa, ele diz assim: eu estou vendo que eu estou no fundo do poço. Eu estou vendo que não tem mais solução, nem para mim, nem para o meu povo. Então ele toma uma decisão. E a decisão é: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não quero mais trazer à memória aquilo que pode me trazer o abatimento. Eu não quero mais trazer à minha memória as decepções e as frustrações. Eu quero alimentar a minha mente com aquilo que pode renovar a minha esperança. E a primeira coisa que Jeremias traz à memória é a respeito da misericórdia do Senhor.
Eu gosto muito da palavra misericórdia. A palavra misericórdia é a soma de duas palavras. Miseri, que vem de miséria, e córdia, que vem de cardia, vem de coração. Então, misericórdia é você sentir a miséria do outro no seu coração. Sabe quando você vê uma criança passando fome? Você sente a miséria daquela criança no seu coração. Isso é ter misericórdia daquela criança. Jeremias, ele se lembra que Deus é um Deus misericordioso. Ele se lembra que o próprio rei Davi dizia: graça e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Então ele se lembra que o Senhor, ele pode até permitir que, como consequência dos nossos erros, a gente venha colher coisas ruins. Porém, a misericórdia dele um dia se manifestará e nos tirará do fundo deste poço. Se você estiver no fundo do poço, a primeira coisa que eu quero te lembrar é que a vantagem, se é que existe alguma vantagem de estar no fundo do poço, é que a gente não tem como descer mais. Então o único caminho é o caminho de volta à superfície, de volta para o lado de fora. A outra notícia é que se você, como Jeremias, está vivendo um momento de tristeza, angústia, depressão, abandonado pelos teus amigos, traga à sua memória as promessas de Deus. Traga à sua memória de que Deus jamais vai te abandonar. Traga à tua memória as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, que se renovam a cada manhã. Traga à sua memória a fidelidade do Senhor. Saiba que Deus não se esqueceu de você e que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver o bradar de Deus. Por isso, levanta de onde você está. Sabe? Não se acomode, não se acovarde. Levante, diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me ajudar. E com certeza, quando você renovar o seu coração, as misericórdias do Senhor te alcançarão, te fortalecerão e você viverá o novo de Deus. E que o Senhor te abençoe.